Uma oportunidade única ou um value trap? Kevin aqui, pessoal, e hoje a gente vai falar talvez de um dos papéis que mais gerou polêmica no final do ano passado, Happy Vida. Vamos lá, eu tô com a cabeça talvez de um trade, eu não quero ficar explicando exatamente os pormenores da empresa, fazer uma análise extremamente profunda do balanço e do modelo de negócio. Eu quero chamar mais atenção para o momento atual da empresa e para um possível trade que a gente pode estar tendo aqui no papel nesse momento, tá? Então, para dar um pouco de contexto antes da gente começar, o que aconteceu com a Happy Vida, né? O que tem acontecido com a Happy Vida e por que ela pode ser, nesse momento, uma oportunidade interessante de trade. A Happy Vida, no final do ano passado, depois que ela entregou o resultado do terceiro trimestre de 2025, ela fez esse movimento absolutamente absurdo, né? A ação abriu caindo cerca de 30% depois do resultado do terceiro trimestre do ano passado, e ela fechou aquele dia caindo mais de 42% em um único pregão. Muita gente comprou, muita gente achou que esse era um momento, uma oportunidade única de compra, que estava exagerado, que era um movimento que não fazia tanto sentido, e muita gente acabou entrando para esse trade da Happy Vida naquele primeiro instante, naquela primeira queda. E eu já tinha aqui o nosso grupo fechado naquela época. Para quem quiser, inclusive, pode entrar e fazer parte do grupo fechado clicando no link que está aqui abaixo da descrição. E olha só o que eu mandei lá no grupo fechado, lá naquela época, tá? Eu mandei essas imagens e eu falei basicamente, eu escrevi basicamente isso, eu vou citar aqui o que eu escrevi. Conta rápida. Estimativas do BTG para o lucro de Happy Vida foram revisados para 1,2 bilhões em 2026, o que colocaria a Happy Vida em mais ou menos 7,5 vezes lucro. Comparando com a Redditor, que é o exemplo do setor que negocia 17,5 vezes PI. Porém, olhem a curva de estimativas do BTG. Happy Vida constantemente revisado para baixo e Redditor começando revisões para cima. Infelizmente, mesmo depois de toda essa queda de hoje, eu não vejo como grande oportunidade Happy Vida. As revisões de lucro estão constantemente vindo para baixo e isso pode continuar. A confiança do mercado acabou e vai levar alguns trimestres de resultado melhores para a ação ter um re-rating nesse múltiplo. Então, lá atrás, lá quando ela entregou esse resultado, que ela teve essa queda absurda no preço, eu avisei que isso não era uma oportunidade de compra e que provavelmente o papel continuaria performando muito mal. Não me lembro de ver uma ação cair 40% em um único dia e ela praticamente subir nos dias seguintes, a não ser que alguma coisa no fundamento mude muito. E foi o que a gente viu. A ação seguiu caindo e segue caindo e a gente está aqui nas mínimas. Desde aquele momento, se a gente pegar o fechamento daquele dia, as ações da Happy Vida caíram mais cerca de 55%. Tá? Então, assim, é uma queda bizarra. Se a gente pegar a queda antes do balanço, né, é uma queda de 74%. É muito forte. Né? Assim, foi uma revisão muito brutal de valuation para a Happy Vida daquele momento em diante. E o que eu fiz aqui foi basicamente fazer uma pequena revisão de quais que eram as expectativas do mercado naquele momento e quais são elas hoje. Tá? Então, se a gente der uma olhada, as expectativas do mercado antes daquele balanço do terceiro trimestre, né, da Happy Vida, era de uma expectativa de lucro na Bloomberg antes do terceiro tri de 1,5 bilhão para 2026. Tá? A expectativa de lucro da Happy Vida hoje é cerca de 600 milhões, então é uma queda de praticamente 60% no lucro. Porém, né, o preço das ações antes do terceiro trimestre de 2025 estava em R$ 32,70 e agora o preço das ações da Happy Vida estão negociando a mais ou menos R$ 8,70, é uma queda de 73% no preço das ações. É uma queda muito brutal, que inclusive está em linha e até maior do que foi propriamente a queda de expectativa no lucro dela. E o market cap da Happy Vida lá atrás era de 16,4 bilhões e ela tradeava mais ou menos 11 vezes PI. E agora o market cap da Happy Vida está em 4,4 bilhões e o PI, para a gente considerar esses 600 milhões de lucro, está em mais ou menos 7,3 vezes lucro. Então, assim, a gente teve essa baita reprecificação no múltiplo, no lucro da Happy Vida, desde daquela expectativa mais baixa, inclusive do BTG de 1,2 bilhões,
continuaram revisões para baixo, e hoje a gente tem esse número muito baixo aqui de 600 milhões de lucro para a Happy Vida. O que eu acho o mercado já botou tudo que poderia botar de ruim no preço da ação. Já está praticamente embutido tudo aqui. A ação hoje negocia 7,3 vezes PI, é o múltiplo mais baixo que a Happy Vida já negociou, tá? Comparado com outros pares do setor. E justo, né? Assim, a empresa não entregou absolutamente nada que justificasse um múltiplo mais alto, né? Assim, é absolutamente honesto que ela trabalhe com um múltiplo tão baixo, né? Se a gente, inclusive, olhar aqui as expectativas do mercado, as expectativas do mercado giram mais ou menos em torno aqui desses números, tá? Então a gente estaria falando aqui de mais ou menos um resultado de 8 bilhões aqui de receita para esse próximo resultado dela no quarto trimestre, o que daria aqui um crescimento de mais ou menos 6% ano contra ano, com um EBITDA de 742 milhões, aqui é que a coisa pega. A expectativa de margem EBITDA para o próximo balanço da Happy Vida gira em torno de 9,5%. Tá? O grande lance da Happy Vida aqui é isso, né? Assim, a Happy Vida, ela de fato, ela tem caído muito essa margem, né? Eles têm perdido muita margem. A margem da Happy Vida rodava mais perto da casa dos 15% e agora está rodando mais perto dos 9,5%. Isso muito porque a sinistralidade da empresa tem aumentado muito, tem uma nova infraestrutura que a Happy Vida acabou construindo, que pressionou muito a margem dela no curto prazo. Então, eles construíram novos hospitais, novas clínicas, centros de diagnóstico, e isso aumenta muito o custo fixo da Happy Vida. Então, eles teriam que crescer bastante a base ou subir o preço, né, para conseguir. Eles teriam que crescer ou em volume ou reajustar esse preço, o ticket médio, para conseguir diluir esses custos fixos. Você tem um ambiente competitivo hoje muito mais duro do que era no passado, então tudo isso tem pressionado muito as margens da Happy Vida, essas despesas mais altas para conseguir se manter, e a gente tem visto essa margem muito baixa, tá? Pelas expectativas do Santander, o Santander ele acredita que a gente pode ter uma normalização dessas margens mais para o final desse ano, tá? Então, se você ver aqui as expectativas do Santander, é que as margens da Happy Vida ainda rodem aqui entre esse 9% e 10% ao longo de todo do quarto trimestre, que é o próximo resultado, e ao longo de todo esse ano, e volte a crescer somente aqui mais para o final do ano que vem. Tá? Então o Santander acredita que essa margem da Happy Vida pode voltar mais para o final do ano que vem, porque talvez ali você já comece a ter um pouco desse custo fixo adicional que ela colocou já mais diluído, se eles conseguirem continuar a crescer em termos de volume e ticket médio. Você pode ter, inclusive, você vai ter uma comparação melhor de sinistralidade, né? Ano contra ano, mais para o final de 2026 ali, porque a base de comparação vai ficar mais fácil, né? Em 2025 houve uma pressão muito forte de uma sazonalidade ali, especialmente com doenças respiratórias e além de outros impactos ali que acabaram distorcendo esse resultado. Então, quando a gente começar a entrar no segundo semestre aqui de 2026, a comparação vai começar a ficar mais favorável, a gente pode ver parte dessa margem da Happy Vida voltando e talvez comece a ficar interessante, tá? E o ponto que eu coloco já é um pouco o consenso do mercado esse lucro da Happy Vida, tá? Isso que chama atenção. Esses 600 milhões a mais ou menos 700 milhões para esse ano já começa a ficar mais ou menos aqui dentro do consenso do mercado, né? Já praticamente metade aqui dos analistas, né, da estimativa do mercado para o lucro da Happy Vida para esse ano gira aqui entre 600 e 700 milhões. Então o mercado já começa a ajustar aqui uma possibilidade maior da Happy Vida ter esse lucro, que vai colocar a empresa aqui a 7 vezes lucro para esse ano nesse preço de tela atual. Então, assim, ainda é um ano de ajustes, ainda é um ano de melhoras. Não é claro aqui que a Happy Vida de fato comece a entregar resultados, e eu acho pessoalmente que o mercado só vai começar a reprecificar talvez essa ação melhor depois que ela entregar 1, 2, 3 trimestres aqui de resultados mais fortes, tá? Esse próximo resultado que a gente vai ter, que inclusive foi antecipado, isso também é um fator interessante, né? Esse resultado da Happy Vida estava marcado para o dia 27 de março e ele foi antecipado para o dia 18 de março, ou seja, agora na quarta-feira, né? E talvez seja um momento aqui de inflexão importante para a empresa, para o papel, para a gente ver se de fato é fundo ou não no preço das ações.
né? Assim, o que eu acho é que o mercado enxerga hoje a Hapvida como um value trap, por isso ela ficou tão barata. Me parece um buy opportunity aqui, tá? Pensando num prazo maior. E obviamente a gente tem que ir acompanhando para ver se de fato eles conseguem trazer aqui de volta parte desse fundamento, né? Parte dessa entrega. Se a gente estiver pensando em uma normalização de margem, mesmo que seja para o ano que vem, 2027, a empresa está absolutamente barata nesse nível de preço agora, né? A Hapvida é um papel que, cara, já chegou a negociar 100 bilhões de dólares de market cap, né? Dá uma olhada, só vem caindo, né? Se a gente olhar aqui, a Hapvida chegou a bater 276 aqui em 2021. Tá? Olha que bizarro, né? Essa empresa chegou a bater 276 lá em 2021, tá caindo aí mais de 97% desde então, né? Uma das maiores quedas aí que a gente teve nesse período, né? Bizarro. Vamos dar uma olhada aqui como que estava o balanço da Hapvida lá em 2021 e vamos dar uma comparada com ele agora. Aqui a gente tem o balanço do quarto TRI de 2021, tá? Então olha só, a Hapvida lá atrás, lá em 2021, entregava 2,6 bilhões de receita. Sinistralidade aqui rodava perto de 65%. Tinha aqui um EBITDA de mais ou menos 1,5 bi. Vamos ver se a gente acha que o... Bom, no total aqui a empresa em 2021 entregou quase 10 bilhões aqui de receita, tá? Com EBITDA de 1,5 bi, lucro líquido de 500 milhões. Tá? E a sinistralidade aqui rodava perto de 65%, margem EBITDA aqui perto dos 15%, que foi o que a gente falou, né? Margem líquida, né? O lucro rodava perto de 5%. Essa era o desenho da Hapvida lá em 2021, né? Acabou que ficou pequeno aí, né? Mas é isso, tá? A gente está falando aí de mais ou menos 15% de margem EBITDA, com uma sinistralidade rodando perto de 65%. Agora, vamos ver como que tá isso no quarto TRI, né, de 2021. Vamos ver agora como que tá no terceiro TRI, o último balanço que ela entregou, como que veio, né? Então, olha só, a empresa entregou praticamente 7,8 bi no trimestre. Tá? É quase a receita inteira que ela entregava lá em 2021, ela entregou em um trimestre. Só que a sinistralidade subiu para 75%, então, ou seja, está com uma sinistralidade mais alta. Se a gente for olhar aqui como um todo, né? Vamos ver se a gente consegue achar mais ou menos a mesma tabela aqui, tá? Olha como tem sido o aumento da sinistralidade, né? Realmente assim, o resultado foi degradando, né? De fato, assim, o mercado tinha um entendimento lá atrás de Hapvida que foi, obviamente, se degradando com o tempo, né? O mercado acabou tendo que ajustar isso. Naquele momento também a Hapvida negociava múltiplos bem mais altos do que negocia hoje, né? Então, olha só, a margem EBITDA, por exemplo, caiu bastante, né? Aqui 9,6 ajustado, né? Senão seria 7,8, 7,9. Então, de fato, assim, você vê que a margem EBITDA que uma vez foi 15%, agora está mais perto de 8%. E assim, dificilmente isso vai talvez voltar para 15%, né? Mas se a gente tiver uma melhora que seja não ficar nesse patamar tão baixo, né? Isso já pode, de fato, fazer algum preço no papel, né? O lucro líquido também, que antes tinha uma margem líquida lá atrás de mais de 5%, agora está em 3,5%. E o mercado segue muito pessimista com a empresa, né? Então, essa queda ela é justificável, tá? Assim, a empresa realmente teve um momento muito ruim, está passando por um momento muito difícil, mas eu não consigo não achar que a gente está passando aqui por talvez uma oportunidade de um trade interessante no curto prazo, tá? De novo, o mercado já ajustou, o mercado já fez praticamente todo esse ajuste que tinha que fazer. O lucro já foi ajustado, aqui as expectativas do mercado já foram ajustadas, o lucro caiu, a expectativa caiu em 60%, as ações caem mais de 73%, as margens já estão nas mínimas, os múltiplos já estão nas mínimas. Me parece que a Hapvida pode ser sim uma oportunidade caso a gente comece a ver um balanço normalizado daqui para frente, caso essa piora pare de acontecer, pode ser interessante, tá? E pode começar amanhã com esse trade do balanço, com esse resultado da Hapvida. Se eles entregarem um resultado que não seja mais um resultado que vai jogar o consenso de lucro para 2026 para baixo, eu acho que a ação já pode ter feito fundo aqui e começar a melhorar daqui para frente. Então, vamos ver. Eu acho que é um trade interessante.
é um papel que eu gosto eu acho que a gente tem que acompanhar, não me parece, é sempre melhor a gente comprar quando o mercado não quer do que quando tá todo mundo eufórico com o preço das ações, né? Agora é o momento que ninguém quer, agora é o momento que todo mundo acha que é um value trap, pode ser que tenha uma oportunidade interessante aqui. Ok, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse modelo. Não quis me aprofundar muito mais, falar sobre essa possibilidade de um trade em Happy Vida como um todo. Pode ser aqui um momento interessante para começar a fazer uma alocação. O papel está nas mínimas e talvez esse resultado que a gente tem agora pode ser um ponto de inflexão importante. Ok? Não deixem de acessar o link abaixo aí na descrição do grupo para ver o grupo fechado e qualquer coisa estamos aqui. Nos vemos por aí, até mais.